Olá, bem-vindos a mais uma aula do Real Reaprender a Ler. E hoje vamos falar sobre linguagem. Linguagem é o quê? São as palavras, as frases, os parágrafos, o ritmo, o estilo do escritor. Esta parte é bastante importante. Porquê? Porque a linguagem é o meio que o escritor encontra para fazer a sua arte, tal como o pintor utiliza as tintas, o compositor utiliza as notas musicais, o escritor utiliza as palavras. Antes de aprendermos a ler, nós aprendemos a ouvir as palavras quando em crianças leram para nós em voz alta. Então nós primeiro ouvimos as palavras, o som das palavras e depois então aprendemos a ler essas palavras. No texto literário, as palavras têm três funções. Uma função sintática, uma função semântica e uma função estética. Então, a função sintática é o significado da palavra, o que é que aquela palavra quer dizer. A função semântica é o sentido e a função estética é a dimensão de beleza. As palavras resultam sempre de uma escolha. Elas não são colocadas no livro ao acaso. O escritor escolhe-as uma a uma e por vezes escolhe palavras que têm muito a ver com o seu contexto histórico e geográfico, evidente. Claro que ler Machado de Assis, que viveu no século XIX, no Brasil, implica decifrarmos algumas palavras características do português do Brasil do século XIX, que já não se usa. E este é um exemplo, mas existem outros. As palavras também, elas são escolhidas muitas vezes em função do contexto geográfico em que o escritor se insere, são regionalismos, são palavras que só se utilizam naquela região. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do Grande Sertão Vereda, que inclusive é o escritor Guimarães Rosa, inventa até palavras e ele reproduz a forma de falar dos brasileiros daquela região. E isso transmite identidade e provoca no leitor um sentimento de pertença e também alguma cumplicidade no leitor que partilha daquela forma de falar. Nos outros é difícil por vezes seguir a linguagem, mas é uma beleza também, isso também torna aquela escrita muito bela e única. As palavras, elas resultam sempre de uma escolha. Ou seja, porque é que aquela palavra foi escolhida em vez de outra, ou até a escolha implica muitas vezes a omissão de algumas palavras. E o que capta o nosso interesse é precisamente o fruto dessa escolha. Então, as palavras são a matéria-prima e as frases são a combinação de várias palavras, resultam numa obra, numa criação artística. E as frases, há frases que são realmente excepcionais, são frases memoráveis que ficaram na história da literatura e que são utilizadas hoje em dia por muita gente, por toda a gente, porque elas transcenderam o contexto em que elas foram criadas e onde elas estão inseridas, que é uma determinada obra, para o mundo, para serem aplicadas em várias situações. A escrita ficcional, ela atua sobre os dois lados do cérebro. O cérebro esquerdo, que é o nosso cérebro racional, e o cérebro direito, que é o nosso cérebro ligado à emoção, o nosso cérebro emocional. O nosso cérebro esquerdo, ele é o racional, ele procura raciocínio. Então, como é que a escrita ficcional
dialoga com o nosso cérebro esquerdo. É através da trama, da história, da intriga. O nosso cérebro esquerdo, aquele que procura sentido, ele vai querer uma sequência, vai querer uma história, uma narrativa que vá dar sentido, vá dar sentido àquela experiência de ler. E o cérebro direito, ele atua, ele interpreta, ele reage à beleza, à música, à arte, à poesia, tudo aquilo que ativa as nossas emoções. Então, como é que ele reage quando estamos a ler? É através do êxtase, do deleite, do prazer, do som, da sonoridade que nós temos a ler algo que está escrito que nos faz arrepiar, pela forma mesmo. Então, a escrita funcional, ela atua a estes dois níveis. Ela confere sentido, não é? E aí dialoga com o lado esquerdo do cérebro, confere sentido através da história e transmite emoção e beleza e transcendência, sensação de transcendência, de divino até, através da beleza, da sonoridade das palavras. E isto quer dizer que, tão importante quanto o conteúdo, e o conteúdo é a história, é o enredo, tão importante quanto o conteúdo é a forma como aquele conteúdo está escrito, aquele conteúdo é transmitido ao leitor. E isto é a linguagem, por isso é tão importante nós atendermos às palavras, às frases, ao estilo, ao ritmo. O que é que faz uma boa frase? Uma boa frase, uma frase bela e forte, ela tem algumas características. Ela tem de ser uma frase clara, inteligível, tem de ter clareza, inteligibilidade. Isto significa que nós, leitores, automaticamente entendemos o que é que aquela palavra quer dizer. Então, isto é a clareza. Ela tem de dar sentido, não é? Isto é mais ou menos a mesma coisa, ter clareza ou dar sentido. Nós interpretamos claramente o sentido daquela frase. Depois, uma frase, ela tem de ter universalidade. Isto significa que ela pode ser aplicada em outros contextos diferentes daquele que nós estamos a ler, diferente daquele contexto em que ela está inserida. Nós podemos aplicar aquela frase em outro contexto e ela continua a fazer sentido para nós. Então, isto é uma outra característica de uma boa frase, de uma frase excepcional, aliás. Outra característica é a economia. A frase deve ser económica. Ora, o que é que isto quer dizer? Significa que tem que ter poucas palavras? Não necessariamente. Aliás, há frases longas que elas são muito boas e não deixam de ser económicas. O que é que isto quer dizer económicas? Quer dizer que elas têm exatamente as mesmas palavras que têm de ter. Nem mais uma, nem menos uma. É aquilo. Seria difícil nós dizermos a mesma coisa por outras palavras e ficar assim tão bonito. Podemos dizer por outras palavras, evidente. Há muitas formas de se dizer o mesmo. E, por exemplo, um escritor diferente, pegando no mesmo assunto, ele podia expressar aquilo de uma outra forma. Mas não seria a mesma coisa, porque poderia não ter tanta força. A frase ser económica significa que ela tem exatamente as palavras que deve ter, nem mais nem menos. E por fim, a frase deve ter cadência, ritmo. Isto significa a melodia, a sonoridade, o som, a música que as palavras têm ao dizê-las. Isto faz com que o leitor tire prazer daquela leitura, sinta aquele arrepio,
aquele deleite de ler aquilo que está escrito daquela forma. É isto que faz uma boa frase. Existem muitas boas frases na história da literatura. Eu tenho várias, inclusive eu tenho aqui algumas. Começos de livros, por exemplo, o começo do livro Ana Karenina, que é um dos mais famosos de toda a literatura universal. É a frase que eu vou ler. As famílias felizes são todas iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Esta frase é muito famosa, é lindíssima e ela tem todas aquelas características que eu falei. A clareza, a lucidez, a cadência, o ritmo, o som das palavras e a universalidade que pode ser aplicada em várias circunstâncias e até a economia, não é? Porque não tem nem mais nem menos do que as palavras que devia ter. Este é um bom exemplo. Há outro, por exemplo, da Jane Austen, do livro Orgulho e Preconceito, que diz assim: é uma verdade universalmente reconhecida que um só homem com uma boa fortuna tem necessidade de uma mulher. A autora é Jane Austen, do livro Orgulho e Preconceito. É também uma frase que tem todas aquelas características que eu mencionei. Tenho aqui um outro exemplo. Isto há tantos que não poderia trazer para aqui todos, não é? Mas só para vos mostrar mais um exemplo que não tem nada a ver, mas desta vez de Franz Kafka, que é outro início do livro. Desta vez é o processo, e o início é assim. Alguém deve ter traído Joseph K., pois, uma bela manhã, ele foi preso sem ter feito nada de mal. Praticamente aqui diz tudo, revela logo que vai acontecer um drama, não é? Isto é o início, e diz que ele foi preso, alguém deve ter traído, e portanto, aqui com esta frase pequena, já põe todas as pistas para o que vem a seguir. Isto são apenas alguns exemplos. Todas estas frases que eu li agora são frases de abertura, mas há frases que não são de abertura e são igualmente muito bonitas. As frases, elas realmente são algo muito importante nos livros que estamos lendo e que devemos prestar atenção. E outra coisa, é muito importante ler em voz alta. Aqui resulta muito melhor porque nós conseguimos, lendo em voz alta, nós conseguimos perceber toda a melodia, o som, a força das palavras, e faz uma diferença muito grande. Eu vou ler aqui uma passagem sobre isto que eu acabei de vos dizer. Já agora eu digo qual é o livro. O livro chama-se Ler como um Escritor, é da Francine Prose, e este livro ele dirige-se a escritores, mas ele tem aqui dicas bastante importantes, coisas bastante importantes sobre a forma de ler, e por isso eu fui buscá-lo para preparar precisamente esta aula sobre palavras e frases. Então ele diz assim, aqui este trecho que eu vou vos ler. Algumas das mais famosas passagens em literatura são aquelas cuja cadência nos comove de um modo que reforça e acaba por transcender o seu conteúdo. As frases afetam-nos tanto como a música e de forma inexplicável. O ritmo dá às palavras um poder que é impossível descrever através de meras palavras. Esta frase também por si só já está muito bonita. Então, sobre as palavras, o que é que há mais a dizer? Sobre as frases, o que é que há mais a dizer? Agora estava falando sobre as frases. As frases podem ser longas, podem ser com palavras rebuscadas, longas, à moda latina, não é? O pessoal latino tem mais
a tendência de escrever frases mais longas, ao contrário do pessoal anglo-saxónico, em que os escritores anglo-saxónicos que geralmente utilizam frases mais curtas, mas, portanto, podem ser mais compridas, mais curtas, e o comprimento da frase, ela também tem efeitos diferentes no leitor. Por exemplo, uma frase longa, ela transmite ao leitor hesitação, dúvida, às vezes que a situação não está resolvida, que está em apuros, que a personagem está em apuros. Há ali muita hesitação nas frases longas. O nosso cérebro entende assim, entende que é um compasso de espera para que se tome alguma decisão, mas há ali um compasso de espera mesmo. A frase curta é diferente. O leitor entende a frase curta como ação, comando, resolução. Entendemos que o escritor sabe exatamente o que está fazendo e a frase curta é utilizada para a resolução, não é? Para a tomada de decisão de algo. Eu até tenho aqui um exemplo recente de um livro que estou lendo, que é O Homem Duplicado, do José Saramago. O José Saramago, ele é conhecido por uma escrita muito corrida, não faz parágrafos, quer dizer, faz, mas são parágrafos sempre muito longos, não tem ou tem poucas vírgulas, são frases corridas e são frases longas, geralmente, porque entretanto ele põe também fluxo de consciência, as personagens divagarem, o narrador a levar para outro lado, tirar-nos fora da história e falar sobre outras coisas, então as frases ficam sempre muito longas. Mas há aqui, neste livro, no outro dia estava lendo, então há uma personagem que está pensando, há uma personagem que está prestes a dormir, não é? Naquela fase em que está ali a adormecer, inclusive ele até tomou um comprimido para dormir, para vir o sono mais depressa, e é aquele emaranhado de pensamentos que afluem ao nosso cérebro naquela hora, quando estamos mesmo prestes a dormir. E a frase é longa, como as frases de Saramago, mas a uma determinada altura há 3 frases curtinhas que terminam o parágrafo. Então eu vou ler assim. Depois de uma frase muito longa, diz assim: de Tertuliano Máximo Afonso em pessoa, foi sim, já no limiar do sono, a consideração final, insolitamente lúcida como a chama da vela prestes a apagar-se. Quero chegar a ele sem que ninguém saiba e sem que ele o suspeite. Isto é ele a pensar. E depois as frases curtas diz assim: eram palavras definitivas que não admitiam troco. O sono fechou a porta. Tertuliano Máximo Afonso dorme. Então aqui, para fechar uma sequência de frases bastante longas, temos 3 frases bastante curtas, que é: quero chegar a ele sem que ninguém saiba e sem que ele o suspeite, uma decisão, e depois diz assim: eram palavras definitivas que não admitiam troco, reforça a decisão que ele tomou. E depois diz: o sono fechou a porta. Pronto, agora ele vai dormir. O sono fechou a porta. Já não há mais nada, já não há mais conversa. E depois, Tertuliano Máximo dorme. Pronto, dormiu, acabou. Então, notem que também a duração das frases, a cadência, a duração das frases ajuda a transmitir a mensagem que o escritor quer passar. Por isso é que a forma como o enredo está escrito é tão ou mais importante que a história em si. Se não é mais importante, é igualmente importante. Isto é muito
importante que tenham também em atenção este aspecto, porque isto faz com que vocês entendam melhor o livro e que inclusive tenham mais prazer na leitura, porque se nós deixamos passar tudo isto sem dar conta, quando estamos lendo Saramago, por exemplo, que foi este o caso, nós perdemos muito da beleza da escrita de Saramago. A duração das frases, a cadência, o som, isto tem a ver com o ritmo, E o ritmo, ele também é proporcionado através dos parágrafos. Os parágrafos, eles permitem mudar de ritmo e mostrar o mesmo sob outro ponto de vista. Fazendo uma analogia com a fotografia, que eu também gosto, é como se nós olhássemos para a mesma paisagem com uma lente diferente, uma lente da câmara, ou até sob um ângulo diferente, mais aproximado, geralmente. Geralmente os parágrafos, eles permitem ir aproximando, focando, não é? É como se estivéssemos a falar em termos gerais e depois concentrássemos num ponto em específico, num ponto particular. Então, assim, são uma forma de dar ênfase à mensagem, de dar ênfase, de aproximar, porque pronto, permitem ver o mesmo, mas sob outro ponto de vista. Aliás, há quem defenda que os parágrafos, a forma como os escritores fazem os parágrafos, é aquilo que mais revela sobre a identidade desse escritor, mais do que as palavras que ele utiliza, que sim, mostram também algo da identidade dele, do estilo dele, mais do que as frases, mais curtas ou menos curtas, que sim, que também mostram estilo, não é? Por exemplo, o Hemingway utiliza frases mais curtas, mais incisivas, mais ao estilo reportagem. O Saramago utiliza frases mais longas e mais próximas da oralidade, etc. Isto há muitos exemplos, mas ainda mais do que as palavras e as frases, são os parágrafos que revelam bem a identidade e o estilo de cada escritor. Inclusive, há um livro que é um romance policial que se chama Faça Você Mesmo o Enredo, e esse livro é sobre um detetive. É chamado para averiguar se 3 manuscritos envolveram plágio, se eles foram escritos ou não pelo mesmo escritor. E o detetive chega à conclusão que sim, que foram escritos pelo mesmo escritor por causa dos parágrafos. Ele analisa os parágrafos e chega à conclusão que sim, que só a mesma pessoa podia ter escrito aqueles manuscritos, porque eles revelam a mesma estrutura de redigir. E isto ele chega à conclusão através da análise dos parágrafos. E é um exemplo muito curioso, eu gostei bastante. Está aqui também neste livro do Ler como um Escritor. Eu até vou vos ler o trecho desse livro, esse romance policial, porque eu tenho aqui o trecho, sobre a descoberta que o detetive faz em relação a quem escreveu os manuscritos. Então diz assim: uma pessoa inteligente pode encobrir com sucesso todos os elementos do seu estilo, exceto os parágrafos. A linguagem e a sintaxe podem ser determinados e controlados por processos racionais em plena consciência. Mas os parágrafos, a decisão de dar saltos curtos ou longos e de saltar no meio de um pensamento ou ação, ou terminá-lo primeiro, provém do instinto das profundezas da personalidade. Concedo a possibilidade de as semelhanças verbais e até mesmo a pontuação serem coincidência, embora seja muito pouco provável.
não os parágrafos. Os parágrafos desses 3 manuscritos foram feitos pela mesma pessoa. Então, vejam como os parágrafos dizem muito do estilo do escritor. E, claro, há pouco falei sobre Saramago e continuo a falar também para dar este exemplo dos parágrafos, que são parágrafos extremamente longos. E uma outra curiosidade sobre parágrafos longos, que eu também li há pouco tempo, não me tinha apercebido, é o seguinte: a curiosidade é a seguinte: há um livro de Gabriel Garcia Marques, que foi o último romance que ele escreveu, que se chama O Outono do Patriarca. É um livro que não tem um único parágrafo, ele é todo corrido. Não dá tempo para fazer paragens, é difícil de ler, mas realmente é uma curiosidade que eu quis trazer aqui para vos partilhar. Então, em termos gerais, sobre a linguagem, é isto que eu tinha para vos falar. Depois, claro, os escritores utilizam todas as figuras de linguagem, os recursos que têm ao seu dispor, e tudo isso vai fazer com que nós consigamos identificar os estilos de cada escritor. Há aqueles estilos que têm muito a ver com a oralidade, são mais próximos do oral, da oralidade, como é o caso de José Saramago, porque parece que nós estamos a ouvir a conversa, não é? É quase como se fosse... É a oralidade transposta para a escrita. É um estilo que dá a ideia de ser muito natural, espontâneo. Há uma imperfeição sintática, ou seja, as frases não estão bem construídas do ponto de vista teórico, não é? Não estão bem construídas porque nós falamos de uma forma assim mais descuidada, não é? Quando vamos a escrever, temos que ter mais cuidado e temos que colocar sentido naquilo que escrevemos. Mas quando transcrevemos tal e qual o nosso discurso oral para a escrita, isso resulta que as frases não são assim tão bem elaboradas, quer dizer, não são tão bem elaboradas como quem diz, elas são bem escritas, mas escritas de propósito a que pareça que estamos ouvindo alguém falar. Então isso é um estilo oral. Depois há um estilo que é um estilo mais ritmo ou melódico, onde há sons que se repetem, há as aliterações, que é a repetição insistente de consoantes, pode ser o som da palavra S, o surro, assobio, pode ser os R's, bom, mas isto pode ser qualquer coisa, não é? É a repetição, são as aliterações, o som, a música, isso é um ritmo melódico, entra também aqui a rima, é poesia, mas uma prosa também pode ser uma prosa poética. A poesia, o ritmo, a música tem uma função de memorizar, ajuda à memorização, para além da função estética em si, não é? Tem uma função estética, uma componente estética muito forte e tem também a função de ajudar na memorização. Enquanto que o estilo oral, que eu falei há pouco, tem mais a função de conferir verossimilhança, parecer que estamos mais próximo do real. Enquanto que o estilo, o ritmo ou melódico tem a função de dar beleza e a função de memorizar. E ainda há um outro estilo, que é o estilo retórico, que é mais característico dos ensaios do que propriamente do romance, mas há romances que utilizam também bastante o estilo retórico, que é quando as frases são mais elaboradas, mais bem construídas do ponto de vista sintático, que têm o objetivo de demonstrar, de provar, de convencer. É a chamada retórica, não é? O estilo retórico. E depois temos o estilo misto, que é uma combinação, principalmente destes dois últimos, do ritmo melódico e do retórico. Então, depois
Depois temos aí aqueles romances do século XIX que têm grandes exemplos disto, como por exemplo Gustave Flaubert, e do século XX também, Nabokov, que tem uma escrita bastante elaborada, bastante retórica, mas também muito ritmada, muito melódica, porque tem a combinação destes dois. Em termos gerais, era isto que eu vos queria transmitir. Espero que tenham gostado desta aula sobre linguagem, porque a linguagem realmente é tão ou mais importante que o enredo, e muito importante é ler em voz alta e compreender o ritmo, a cadência, o som que as palavras têm ao dizê-las. Isto faz toda a diferença. Isto é uma proposta do treinamento Reaprender a Ler, do REAL. Eu espero que vocês pratiquem as vossas leituras em voz alta e que se apercebam destas subtilezas que faz com que a leitura seja muito prazerosa, principalmente a leitura de obras literárias. Boas leituras e até à próxima aula.